Graça e paz, pastor Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana de Cravinhos. Estamos estudando o tema Nosso Dever para com o Bem, a Virtude e o Amor. No vídeo anterior, já vimos sobre nosso dever para com o bem e a virtude. Peço para você que ainda não viu os vídeos que tratam desse tema, primeiro vejam, assistam, para que depois você possa assistir esse que vai tratar do nosso dever para com o amor, ou o dever de amar. Isso vai ajudá-lo numa compreensão mais profunda do que temos a estudar agora. Pois bem, vejamos então nosso dever para com o amor, ou o dever de amar. Vimos que certas ações da alma dependem da vontade humana, como expressou Agostinho ao dizer: a vontade é um homem. E entendemos que, quanto ao dever do crente em obedecer à palavra de Deus, mais que conhecê-lo, cabe ao crente desejá-lo, ou seja, querer ser obediente. Vimos também que nossa condição carnal, por causa dos resquícios do pecado que ainda estão em nossa natureza, torna nossa liberdade do querer fraca. Algo, porém, que não nos impossibilita de obediência a Deus, desde que vivamos cheios do Espírito Santo. Pois nessa condição, guiados por Ele, o Espírito nos capacita à obediência e ao cumprimento de nossos deveres cristãos, não para nosso orgulho, mas para a glória de Deus. Analisemos agora o fato de que nada expressa e manifesta melhor o cumprimento do nosso dever do que o exercício do amor. Então, primeiro vejamos sobre a força de movimento do amor. Meditemos inicialmente sobre a força de movimento do amor. Se todos os movimentos da alma dependem da vontade, o que move então a vontade? A resposta está no amor. Podemos dizer que o amor é o motor íntimo da vontade. E se a vontade caracteriza o homem, pode-se dizer que o homem é essencialmente movido pelo amor, para qualquer que seja a direção que ele vá. É o amor, portanto, que move e sempre põe em movimento a vontade humana, de modo que tudo que o homem busca ou que estabelece como seu fim é porque ama ao que busca e ama ao seu fim por ele desejado. E como um motor que não cessa de movimentar, o amor sempre produz algo, a tudo causa, tanto para o bem como para o mal. Não que o amor seja mal, quando se ama o mal, ou bom, quando se ama o bem, mas que há aqueles que amam o bem, enquanto há os que amam o mal. Vejamos, as Escrituras dizem sobre pessoas que amam o que é mal. Por exemplo, 1 João capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Mundo que aqui significa esse sistema maligno e pecaminoso que domina o coração humano em queda por causa do pecado. Mundo aqui não significa humanidade. Quando o mundo significa humanidade, então a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira. Aí sim, mas nesse versículo de João, mundo significa a corrupção, o sistema que o pecado afetou, aquilo que não é de Deus, trevas, pecado. Então,
Não amem o mundo. Há aqueles que amam o mundo, amam esse sistema mau e pecaminoso. Outro exemplo, de 1 Timóteo 6:10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Então, olha só, há quem ame ao dinheiro. Quem ama o dinheiro? Avarento. A avareza é má, não por erro do ouro, mas do homem que ama o ouro com um amor perverso e viola a ordem ao preferir uma porção de matéria à justiça, que é incomparavelmente superior. A luxúria não é um vício atribuível à beleza dos corpos, mas à alma que, sem temperança, prefere perversamente as volúpias do corpo às realidades espirituais, cuja beleza é mais durável e cujo desfrute é mais puro. Talvez se diga, quem já não foi tentado pelo que a riqueza pode oferecer ou pela luxúria? Então, de certo modo, somos todos amantes dessas coisas. Somos amantes do mal. Temos, neste ponto, que fazer uma diferença entre vontade e desejo. É verdade que a tentação que a riqueza e a luxúria trazem atingem a vontade. Entretanto, o pecado só vai se consumar se o desejo pelo mesmo prevalecer. Digamos que a vontade nos coloca na direção do mal, mas só quando o desejamos é que pecamos. Porque desejar é tomar posse, fazer seu, vivenciar num primeiro momento, na mente. Por isso, Jesus disse que o pecado do adultério já se consumaria bastando que um homem olhasse para uma mulher com intenção impura. O adúltero é aquele que, tomado pelo desejo, em sua mente já possui o corpo de outra pessoa que não seu cônjuge. Da mesma forma, continua dizendo Jesus, que o assassino é aquele que odeia seu irmão, pois no seu coração já tem o desejo da sua morte. Tiago nos esclarece bastante a esse respeito no primeiro capítulo de sua carta. Ele diz, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Capítulo 1, versículos 14 e 15. Uma outra consideração. As Escrituras nos exortam sobre o amor para o bem e para as virtudes. Então, vejamos o que Paulo disse a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 2, 22. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam ao Senhor. Também aos Romanos 12, 21, ele diz, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Quanto ao dever para com o bem e para as virtudes, ele só será verdadeiramente cumprido se houver amor para com eles. Eu vou cumprir o meu dever da justiça quando eu amar a justiça. O meu dever para o bem quando eu amar o bem. Por exemplo, a temperança é o amor que se dá total e inteiramente àquilo que ama. A coragem é o amor que suporta tudo facilmente em prol daquilo que ama. A justiça é o amor que serve ao benefício do próximo
E a prudência é o amor em seu discernimento entre aquilo que favorece e aquilo que dificulta. Se todos amassem o bem e a virtude, nenhuma discórdia e nenhuma desigualdade haveria.